Uma das teorias mais insanas que eu já vi foi apresentada no Reddit. Segundo o usuário Kim Omujivara, como irá finalizar o Gorosei Saturn, a teoria ficou tão insana que usuários buscaram evidências de que isso poderia acontecer durante toda a obra, e o resultado dela é o que vamos ver a partir de agora. Em um mundo onde o mar é um palco de poderosas batalhas e aventuras épicas, os Chapéus de Palha, uma tripulação notável liderada pelo astuto e carismático Lip, navegavam pelas agitadas águas do Grand Line. Eles eram conhecidos não apenas por suas proezas marítimas, mas também por seu compromisso inabalável com a justiça e a liberdade. Durante suas viagens, um novo desafio emergiu, entrelaçado nas sombras e nas maquinações do governo mundial, IGM, e a trágica figura de Kuma. Kuma, outrora um homem de grande poder e prestígio, havia sido reduzido a uma ferramenta do GM. Lip, sempre atento às injustiças do mundo, percebeu que em Kuma residia uma oportunidade única. Ele propôs um plano audacioso de libertar Kuma e utilizar sua imensa dor acumulada como uma arma contra o GM, especificamente contra um dos seus membros mais temidos, o Gorosei Saturn. A tripulação, embora consciente dos riscos, abraçou a ideia. Eles sabiam que enfrentar o GM não seria uma tarefa fácil. Eles precisavam de um plano meticuloso e de uma execução perfeita. Suas habilidades em combate, estratégia e coração inabalável seriam testadas como nunca antes. As batalhas que se seguiram foram intensas e perigosas. Cada membro da tripulação desempenhou um papel crucial na libertação de Kuma. Eles enfrentaram adversários poderosos e desvendaram conspirações profundas. Finalmente, após muitas lutas e sacrifícios, Kuma foi libertado. Seu corpo mostrava sinais do tormento que havia suportado, mas seus olhos brilhavam com uma determinação que só aqueles que conheciam a verdadeira liberdade poderiam possuir. Nos momentos que antecederam o confronto final, Kuma compartilhou pensamentos profundos com a tripulação. Ele falou sobre a dor que havia suportado, não apenas física, mas a dor de ver os outros sofrerem sob a tirania do GM. Bonnie e Nika, duas figuras centrais na resistência contra o GM, encontraram em Kuma um espírito afim, alguém que entendia a profundidade de sua luta. O confronto com Saturn foi monumental. Saturn, confiante em sua supremacia e poder, ridicularizou Kuma, vendo-o como um brinquedo quebrado do GM. Mas Kuma, fortalecido pela dor e pelo desejo de justiça, desencadeou uma tempestade de poder e emoção contra Saturn. O impacto de seu ataque foi tão intenso que até mesmo o arrogante Saturn não pôde suportar. Ele foi consumido pela dor que Kuma liberou, um reflexo do sofrimento que o GM havia infligido ao mundo. A morte de Saturn abalou as fundações do GM e enviou ondas de choque por todo o mundo. Mas o custo para Kuma foi alto. Utilizar tamanha força o levou ao seu limite. Nos momentos finais, ele compartilhou palavras de despedida com os Chapéus de Palha, expressando sua gratidão por terem lhe dado a oportunidade de lutar por algo maior do que si mesmo. A morte de Kuma não foi em vão. Seu sacrifício se tornou um grito de guerra para aqueles oprimidos pelo GM. Povos de diferentes nações e culturas se inspiraram em sua história, levantando-se contra a opressão. Os Chapéus de Palha, embora entristecidos pela perda, sentiram-se honrados por terem lutado ao lado de um verdadeiro herói. A memória de Kuma, sua luta, sua dor, e seu sacrifício final, permaneceriam como um farol de esperança e resistência. A jornada dos Chapéus de Palha continuou, levando-os a novos horizontes e aventuras. Mas eles sempre se lembrariam do dia em que Kuma, com sua última ação, mudou o curso da história, deixando o mundo um passo mais perto da liberdade e da justiça. E enquanto o navio dos Chapéus de Palha desaparecia no horizonte, a história de Kuma começava a ser contada em tavernas, em praças e em lares por todo o mundo. Sua lenda inspirava canções e histórias, transformando-se em um símbolo imortal de resistência contra a tirania. Nas ilhas e cidades que a tripulação visitava, eles testemunhavam o impacto do sacrifício de Kuma. Pessoas de todas as idades e origens falavam sobre ele com um brilho nos olhos, como se ele tivesse reacendido uma chama de esperança em seus corações.
A morte de Saturno e o ato heróico de Kuma haviam aberto um caminho para a mudança, encorajando as pessoas a questionar e resistir ao domínio do GM. Enquanto isso, em Marejóis, o GM se encontrava em desordem. A morte de Saturno havia criado um vácuo de poder, desencadeando uma série de conflitos internos e intrigas. Alguns viam a queda de Saturno como uma oportunidade para reestruturar o GM, enquanto outros buscavam apenas preencher o espaço deixado por ele com sua própria ambição. Os Chapéus de Palha, por outro lado, continuavam sua jornada, navegando pelos mares em busca de novas aventuras. Eles encontraram novos aliados e enfrentaram adversários formidáveis, cada experiência fortalecendo seu compromisso com a justiça e a liberdade. A memória de Kuma servia como um lembrete constante de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a esperança e a resistência podem prevalecer. Ao longo de suas viagens, Lip frequentemente refletia sobre o legado de Kuma. Ele pensava sobre a natureza do poder, da liberdade e do sacrifício. Essas reflexões não apenas moldavam suas ações, mas também influenciavam profundamente os outros membros da tripulação. Juntos, eles compreendiam que a luta contra a opressão nunca é fácil e raramente é preta e branca, mas sempre necessária. As histórias dos Chapéus de Palha e de Kuma se entrelaçavam nas lendas do mar, contadas e recontadas por gerações. Eles se tornaram mais do que meros piratas ou heróis, eles se tornaram ícones de um mundo que buscava se libertar das correntes da opressão. E assim, a lenda de Kuma e o legado dos Chapéus de Palha continuaram a inspirar e a desafiar todos aqueles que sonhavam com um mundo melhor. Em cada porto, em cada ilha, em cada canto do vasto mundo, a história do último sacrifício de Kuma ecoava, um eterno lembrete de que a verdadeira liberdade é um direito pelo qual vale a pena lutar. E assim, a história de Kuma e dos Chapéus de Palha tornou-se uma lenda imortal, simbolizando a eterna luta pela liberdade e justiça em um mundo cheio de aventuras e desafios. E você, o que achou da teoria? Acha que é realmente possível isso acontecer? Deixe aqui seus comentários e não esqueça de deixar a sua curtida aqui no vídeo se você curte esse tipo de teoria. Até o próximo vídeo.